Em geografia, nós vamos continuar também com o livro Buriti mais Geografia. Nós vamos trabalhar as páginas 64 e 65, tá? Então aqui eu vou em etapas, né? Porque nas duas páginas aí existem o estudo do texto. Então eu vou aos poucos aí vou lendo para vocês, tá bom? Então nós vamos falar o processo da urbanização no Brasil, né? A população urbana no Brasil. Então nós já conhecemos aí a população urbana e a população rural. O que vem a ser a população urbana? Aquela que mora nas cidades, né? Que tem uma vida urbanizada, com saneamento básico, com casas, com hospitais, escolas, né? Com transporte, supermercados, enfim, uma cidade, né? E a população rural é aquela que vive no campo, né? Que vive da agricultura, né? Que tem alguns animais, criação de animais. Esses são os que vivem na zona rural, tá bom? Então nós vamos conhecer um pouquinho aí. A população que vive nas cidades é chamada de população urbana. Você estudou que atualmente a maior parte da população brasileira vive em cidades, né? Mas nem sempre foi assim. Em 1940, de cada 100 brasileiros, 69 viviam no campo. Olha que legal. Isso significa que a maior parte da população brasileira era rural. Mas se a gente for analisar, em 1940, nós vimos aí nas aulas anteriores, se eu não me engano, uma região de Santos, né? Onde nós observamos duas imagens, né? Uma de antigamente e uma dos dias atuais, da mesma rua, da mesma avenida lá, que é a Avenida na Costa. E a gente conseguiu perceber as diferenças. Então até explica porque a maioria das pessoas viviam no campo. Porque, na verdade, as cidades não eram tão urbanizadas, né? Os bairros eram mais afastados, né? Então, criava-se, era sítio, tinha mais área verde, plantava-se, criava-se animais, né? Com o tempo, esses espaços foram sendo ocupados por casas, por prédios, pela vida urbana, na verdade, por isso que deixou de ser área rural e passou a ser zona urbana, tá bom? A população urbana ultrapassou a população rural no período de 1960 a 1970. Desde então, a urbanização brasileira cresceu rapidamente. Observe o gráfico a seguir. Então aqui nós temos um gráfico, tá? Ó, aqui na nossa legenda, o verde representa a população rural e o laranja representa a população urbana. Se a gente for olhar lá em 1940, ó, a gente consegue perceber a diferença, que aos poucos vai caindo e aí vai ultrapassando até chegar aqui em 2015, nós podemos ver 85% da população urbana contra 15% da população rural, tá bom? Então, para vocês observarem aí como teve essas mudanças. Se a gente observar as nossas cidades, tanto Itanhaém quanto Peruíbe, a gente consegue perceber, olhando a cidade, né, antigamente, a gente vê que realmente não tinha muito povoado e que era muita área verde, né? Então, acredito que por essa razão, a área rural, ela se sobressaía à área urbana. Depois, com a chegada das pessoas, foram chegando, foram se aglomerando e aí foi virando uma área urbana, tá bom? Então, aqui embaixo, ó, nós temos o estudo do texto, tá? O que o gráfico mostra. A população rural aumentou ou diminuiu de 1940 a 2015 e a população urbana, vocês vão responder aí para mim, tá? Em que período a população urbana se tornou maior que a população rural? Vocês vão responder essas três questões observando aí o gráfico, tá bom? Aqui na página 65, nós temos também aqui, ó, a taxa de urbanização brasileira. A taxa de urbanização corresponde à proporção de pessoas que vivem em áreas urbanas de determinado lugar em relação à população total desse lugar. Essa taxa mostra o grau de concentração da população nas cidades. Então, nós temos aqui, ó, no Brasil, a taxa de urbanização era de quase 85% em 2015, segundo o IBGE. Isso quer dizer
que de cada 100 habitantes, 85 vivem em áreas urbanas, né? Então, a gente consegue ver aí de 100 habitantes, 85 vivem nas áreas urbanas e 15 vivem na área rural, tá? Logo aqui embaixo, nós temos... complete a legenda identificando a parcela do gráfico correspondente à população urbana, tá? Então, nós temos um gráfico aqui, ó. Vocês vão só preencher a legenda para mim, tá bom? Aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Isso. Aqui embaixo, nós temos um outro gráfico, tá? Para vocês observarem aí. É a taxa de urbanização por região. Então, aqui nós temos a região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. Vocês vão observar aí e vão responder o que está aqui ao lado, tá bom? Que é a questão 5. Façam bonitinho, leiam, prestem atenção nos gráficos e depois eu coloco para vocês a resposta aí no WhatsApp e na nossa Classroom.